Ela disse: "É demais para mim aguentar o que você carrega." Naquele momento, eu esperava que uma risada surgisse, mas os olhos dela eram os de alguém abandonado. Pensei que não deveria me aproximar mais, mas naquela noite minha amiga brincou: "Então, que tal eu cuidar um pouco dela?" Aquela simples frase, silenciosamente e completamente, quebrou a barreira entre nós. Naquela noite, fui convidado para a casa da minha velha amiga, Juliana. Era um churrasco casual de fim de semana, e eu planejava rir e conversar confortavelmente em um ambiente familiar. No entanto, no momento em que a iluminação suave da sala de estar se espalhou, a primeira coisa que me chamou a atenção não foi Juliana, mas Helena, sentada ao lado dela. Não era a primeira vez que a via. Eu a tinha encontrado algumas vezes de passagem, como colega de trabalho sênior de Juliana, mas hoje ela parecia um pouco diferente. Uma expressão mais calma do que o habitual. Brincos prateados balançando e brilhando a cada lento virar de cabeça, e o cabelo caindo suavemente em seus ombros tornavam sua aura ainda mais suave. Uma espécie de elegância silenciosa, difícil de explicar em palavras. "Você chegou!" Juliana acenou com a mão vigorosamente, e ao lado dela, Helena sorriu lentamente. Aquele sorriso, com os cantos dos olhos levemente curvados como uma curva suave, não era apenas uma saudação educada, mas parecia a expressão de alguém um pouco cansado. Quando nos sentamos à mesa de jantar, naturalmente me sentei em frente a Helena. Cada vez que seus dedos rolavam levemente a taça de vinho, o som delicado da taça batendo na mesa de vidro agitava o ar da sala. Ela não falava muito, mas sua presença parecia preencher o espaço silenciosamente. Com o passar da noite e a conversa fluindo, por algum motivo desconhecido, eu me vi cada vez mais preocupado com a expressão de Helena. Quando alguém falava, ela ouvia com um leve aceno de cabeça, mas seus olhos sempre continham uma tristeza sutil. E mesmo quando ela sorria, essa tristeza nunca desaparecia completamente. Então, Juliana disse em tom de brincadeira: "Helena, você anda estressada ultimamente? Por causa de um homem?" Ela estava falando sobre isso mais cedo. Helena soltou um suspiro silencioso e pousou a taça. Ele me disse: "É demais para mim aguentar o que você carrega." E então cortou o contato. Naquele instante, a temperatura da sala pareceu mudar ligeiramente. Poderia ter soado como uma piada, mas Helena não disse isso como uma piada. As linhas endurecidas em seu rosto, a tensão sutil que apareceu no dorso de sua mão e o sorriso silencioso que ela forçou um momento depois, revelaram completamente sua dor. Ao ouvir aquelas palavras, uma parte do meu peito se moveu estranhamente. Eu não sabia por quê. Não era simples pena. Era como se eu pudesse sentir o ar de uma pessoa deixada para trás, no lugar que alguém abandonou por ser pesado demais. "Deve ter sido difícil", eu disse com cuidado. Helena olhou para mim e piscou muito lentamente. Naquele breve movimento, parecia haver um tremor em uma velha barreira defensiva. Foi a partir daquele momento. A maneira como eu a via começou a mudar aos poucos. Nada ainda havia acontecido, mas algo estava se movendo de forma muito silenciosa e clara. Após o jantar, naturalmente dividimos as tarefas. Juliana, depois de brincar sobre quem lavaria a louça, acabou indo para o quarto atender uma ligação, deixando apenas Helena e eu na sala. Um ar estranho fluiu, suave demais para ser chamado de silêncio e confortável demais para ser estranho. "Eu vou arrumar", eu disse, pegando os pratos. Helena pousou a taça e balançou a cabeça. "Não, vamos fazer juntas. Se eu deixar você sozinho, Juliana vai me dar uma bronca." Ela disse em tom de brincadeira e foi para a pia. Aqueles poucos passos pareceram estranhamente lentos. Estranhamente, sua figura de costas, com a camisa elegante, o cabelo bem arrumado e os ombros que pareciam um pouco cansados, não tinha nada de excessivo, mas era difícil desviar o olhar. Ficamos lado a lado, lavando a louça em silêncio. O som da água e o tilintar dos copos de vidro enchiam o espaço, e o tempo sem palavras era, na verdade, confortável. Então, Helena disse em uma voz muito baixa: "Acho que às vezes as pessoas não conseguem lidar com a sinceridade." Eu olhei para ela.
Ela tentava se concentrar na louça, com os olhos baixos, mas os movimentos de suas mãos diminuíram um pouco. Aquele cara de quem você falou antes? Perguntei com cuidado. Helena deu um pequeno sorriso, mas o sorriso só levantou seus lábios, não alcançou seus olhos. Sim. Ele disse que minha honestidade era um fardo, que minhas emoções eram muito claras, meus pensamentos muito diretos, e que ele não tinha confiança para aceitar isso. Ela lentamente pousou um copo escorrido. Aquele gesto parecia revelar as emoções que estavam contidas. Eu só disse as coisas como elas eram. Se eu gostava, eu dizia que gostava. Se estava ansiosa, eu dizia que estava ansiosa. Ele disse que isso era pesado demais. Um breve silêncio se seguiu. Eu não sabia o que dizer. Um consolo precipitado ou uma piada leve não pareceriam certos. Então, eu disse um fato muito simples. Eu acho que ser tão honesto é uma coisa boa. Helena levantou a cabeça, parecendo surpresa. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo sutil se quebrar em sua expressão. Sério? Ela perguntou baixinho. Sim. Honestidade não é pesada. É real. Naquele momento, a mão dela roçou as costas da minha. Foi muito leve. Poderia ter sido um acidente, mas aquele breve contato fez meu coração parar por um instante. Helena, como se tivesse sentido o toque, parou a mão por um momento e depois a moveu novamente. Mas seu rosto estava um pouco corado. Obrigada, disse ela. Não há muitas pessoas com quem eu possa falar sobre isso facilmente. Sua voz era baixa, mas distintamente quente. Eu fiquei feliz com aquelas palavras, por algum motivo, e queria saber mais. Por que ela se sentia tão pesada? Por que ela escondia seu coração, mesmo na frente dos outros? Nada havia começado ainda, mas eu podia sentir claramente. Essa pequena conversa que compartilhamos estava começando a mudar algo. Quando a louça estava quase terminada, Juliana saiu do quarto. O telefone parecia desligado, e seu rosto estava cheio de malícia. Vocês dois estão com um clima ótimo, hein? No momento em que ela disse isso com um sorriso, Helena virou a cabeça abruptamente, parecendo envergonhada. Do que você está falando? Helena respondeu rispidamente, mas seu rosto já estava levemente corado. Eu fingi arrumar os copos de água, desviando o olhar. Juliana era o tipo de pessoa que achava a reação dos dois ainda mais divertida. Mana, você não está se sentindo bem ultimamente, então? Juliana cutucou meu ombro com o dedo, deixando a frase inacabada. Você poderia pelo menos cuidar um pouco dela. Naquele instante, o tempo pareceu parar por um segundo. Era uma frase leve o suficiente para ser chamada de brincadeira, mas estranhamente ela mexeu com o ar da sala, como uma pedra caindo na superfície da água, espalhando pequenas ondulações. Helena arregalou os olhos e olhou para Juliana. Que tipo de coisa é essa para se dizer? Sua voz estava muito mais baixa e cuidadosa do que o normal. Eu fingi soltar uma risada, mas uma emoção um pouco diferente se agitou dentro do meu peito. Era uma frase inadequada, mas estranhamente a brincadeira não me incomodou nem um pouco. Pelo contrário, parecia que uma luzinha havia se acendido em um canto da minha mente. Ei, é uma brincadeira, eu disse sorrindo, e Juliana riu ainda mais alto. Claro que é. Mas, falando sério, mana, você tem andado tão sensível ultimamente, então você deveria cuidar dela um pouco. Eu não estava falando sério. Ela estendeu o final da frase para continuar a brincadeira, mas Helena ainda estava de pé, em silêncio, com os ombros ligeiramente encolhidos. Desculpe, Helena disse para mim em uma voz muito fraca. Isso deve ter sido desconfortável. Juliana não deveria ter dito isso. Eu balancei a cabeça ligeiramente. Eu não sou do tipo que se abala com palavras como essas. Só depois de dizer isso, eu percebi. Eu estava falando com mais sinceridade do que pensava. Helena finalmente examinou minha expressão. Seus olhos continham uma mistura de surpresa, alívio e um sorriso muito tênue. Durante o breve momento em que Juliana se ausentou, uma corrente estranhamente próxima e silenciosa fluiu entre nós. Helena sentou-se lentamente no sofá. Hesitei por um momento e depois me sentei em frente a ela. Mas, estranhamente, a distância parecia um pouco grande demais.
Você realmente não gostou daquilo, não é? Eu comecei. Helena balançou a cabeça e sorriu. Mais do que não gostar, fiquei com vergonha. Tenho andado um pouco fraca ultimamente. Ela esfregou as costas da mão levemente e disse: Se alguém faz uma piada sobre mim, meu coração se abala sem motivo. Essas palavras permaneceram em minha mente por muito tempo. Respirei fundo por um momento e falei, minha voz inconscientemente baixa e suave. Está tudo bem em se abalar. Ao ouvir isso, Helena desviou o olhar. Mas naquele momento, o sorriso sutil que roçou seus lábios era claro. Era um sinal de que algo entre nós estava lenta e silenciosamente começando a cruzar uma fronteira. Quando saí da casa de Juliana, uma chuva suave caía no céu noturno. As luzes da rua se refletiam na estrada molhada, fluindo, e o ar estava frio. Mas era uma temperatura que estranhamente acalmava o humor. Eu não sabia que ia chover assim, Helena murmurou, olhando para o céu na porta da frente. Eu te levo para casa, eu disse naturalmente. Não era uma oferta grandiosa ou um cuidado excessivo. Apenas parecia a coisa certa a se fazer. Helena hesitou por um momento e depois acenou com a cabeça silenciosamente. Então, eu aceito. Quando entrei no carro e dei a partida, uma música de piano calma tocava no rádio. Misturada com o som da chuva batendo no vidro, parecia criar um pequeno espaço só para nós dois. Helena olhou pela janela e disse, é estranho, não é? Quando estou sozinha, essa chuva parece mais fria, mas agora não parece tão fria assim. Eu a observei por um momento. Mesmo antes que ela expressasse em palavras, eu podia ver em seu perfil o quão difícil o dia havia sido para ela, e o quão silenciosamente ela estava aguentando tudo. Quando há alguém ao seu lado, até o som da chuva soa um pouco diferente, eu disse, e ela sorriu lentamente. No momento em que o carro parou em um sinal, a luz fraca do interior iluminou o rosto de Helena. Naquele instante, seu olhar se voltou para mim. Um olhar muito breve, mas profundo. Havia mais do que simples gratidão nele. Confusão, hesitação, uma vontade silenciosa e algo quente e não dito. No momento em que ela estava prestes a desviar o olhar, eu disse em uma voz muito baixa, foi um dia difícil, não foi? A mão de Helena tremeu levemente em seu colo. E logo, respirando fundo, ela acenou com a cabeça. Sim, foi. Estava cansada de dizer que estava bem, cansada de sorrir, para não parecer pesada. Foi um desses dias. Eu movi minha mão com cuidado em direção ao console central, perto o suficiente para tocar a mão dela, mas não a ponto de tocar, perto o suficiente para sentir o calor. Helena olhou para aquela mão por um momento e depois disse em voz baixa, só de sentar em silêncio com alguém assim, meu coração se sente um pouco mais leve. A chuva continuava a bater na janela do carro. Nela, nos olhamos em silêncio por alguns segundos. Encontrar alguém com quem o silêncio não é estranho, não é, na verdade, uma ocorrência comum. Se você se sentiu um pouco melhor porque eu estava aqui, então fico feliz, eu disse. E Helena sorriu suavemente, encontrando meu olhar. Hoje, eu consegui aguentar. Essas palavras não eram uma simples saudação. Era uma sinceridade profunda que só surge quando alguém silenciosamente se apoia no coração de outra pessoa. O carro começou a se mover novamente, e durante o curto trajeto, fomos nos familiarizando cada vez mais um com o outro. Emoções que podiam ser entendidas sem palavras, silenciosa, mas claramente, estavam se estabelecendo. O breve passeio na chuva esta noite foi um momento que mostrou a primeira linha de emoção que se formou entre nós de forma muito clara. Alguns dias se passaram, e Helena e eu voltamos às nossas vidas diárias. No entanto, as conversas confortáveis de antes estavam desaparecendo. Depois daquele passeio na chuva, ela começou a se distanciar um pouco. As mensagens de texto ficaram mais curtas, e a velocidade das respostas diminuiu. No início, eu me perguntei se ela estava ocupada, mas gradualmente percebi que era um distanciamento intencional. Eu estava confuso. O que diabos tinha acontecido? Por que a atmosfera antes calorosa de repente ficou fria? Eu não conseguia dizer se Helena estava tentando se proteger ou se era por minha causa.
Na hora do almoço, encontrei-a em um café. Helena estava mais quieta do que o normal, e seu sorriso parecia forçado. Você tem andado ocupada ultimamente, não é? Comecei com cuidado. Ela acenou com a cabeça e suspirou. Sim, tenho tido muito trabalho ultimamente. E eu só queria ficar sozinha. Quando ela disse isso, fiquei sem palavras por um momento. Eu só queria ficar sozinha. Mas o significado oculto por trás dessas palavras era claro. Um medo de que os sentimentos sutis entre nós fossem revelados. Eu a observei em silêncio e disse: Eu fui precipitado? Eu te pressionei? Helena evitou meu olhar por um momento e envolveu a xícara de café com as mãos. Não, não foi precipitado. É só que é difícil para mim lidar com esse tipo de emoção. Sua voz era cautelosa, mas ao mesmo tempo honesta. Essa honestidade doeu meu coração, mas ao mesmo tempo eu queria entendê-la, porque essa honestidade era exatamente ela. Suas emoções cautelosas, mas não falsas. Enquanto caminhávamos para fora do café, pensei comigo mesmo. Essa distância é para o bem dela, certo? Para se proteger, certo? Mas meu coração estava complicado. Quanto mais ela se afastava, mais eu queria me aproximar. A vontade de segurar sua mão e apenas ficar com ela em silêncio me dominou. Alguns dias depois, em uma conversa com Juliana, consegui um vislumbre da verdade. Ultimamente, a Helena parece estar esperando minhas mensagens, mas ao mesmo tempo ela está se fechando. Com as palavras de Juliana, eu acenei com a cabeça. Então era isso. Ela queria abrir seu coração para mim, mas ao mesmo tempo tinha medo de se machucar. Eu prometi a mim mesmo. Eu tenho que entender que ela está se distanciando, mas eu vou esperar, sem pressa, até que ela esteja pronta para abrir seu coração. Naquela noite, deitado na cama e olhando para o teto, pensei. Eu percebi pela primeira vez que uma pessoa pode estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Entre as emoções contidas em seu silêncio e a ansiedade que eu sentia, eu estava lentamente aprendendo sobre paciência e compreensão. Um muro invisível havia se formado entre Helena e eu. Mas as emoções não começam apenas quando o muro desmorona. Eu estava aprendendo lentamente que era mais importante nos entendermos, respeitarmos os corações um do outro e nos aproximarmos aos poucos. Assim, no meio do distanciamento, estávamos conectados com cautela, sem perder o centro de nossos corações, esperando por pequenos sinais um do outro. Pensando em Helena, que havia se tornado distante por vários dias, meu coração continuava pesado. Eu sabia que ela estava se distanciando de propósito, mas qual era o motivo? Eu era um fardo para ela, ou ela estava simplesmente tentando se proteger? As preocupações se acumulavam, mas a resposta só poderia ser obtida encontrando-a pessoalmente. Então, de repente, tomei uma decisão. Esta noite, eu iria visitar, lá, pessoalmente. Quando cheguei em frente ao apartamento de Helena, uma luz suave vazava pela janela. Ela estava parada junto à janela, olhando para fora. Na escuridão, apenas sua silhueta era visível, mas eu podia sentir que seus ombros estavam encolhidos de tensão e preocupação. Eu toquei a campainha silenciosamente. Quando a porta se abriu, Helena levantou a cabeça, parecendo um pouco surpresa, mas logo sorriu lentamente. Ah, você veio. Naquelas palavras, não havia a brincadeira de sempre, mas uma mistura de leve tensão e expectativa. Posso falar com você por um momento? Eu disse com cuidado. Helena acenou com a cabeça e me deixou entrar. Ao entrar no apartamento, uma sala de estar mais arrumada do que o normal e uma iluminação suave me receberam. Sentei-me no sofá a seu convite, e ela se sentou em frente a mim. Um silêncio pairou por um momento, mas desta vez não foi estranho. Pelo contrário, podíamos sentir as emoções um do outro em nossas respirações, nas pontas dos dedos e nos ombros levemente trêmulos. Por que você se afastou? Perguntei diretamente. Helena me observou por um longo tempo e depois soltou um suspiro silencioso. Eu estava com medo. Da nossa diferença de idade, do que as pessoas pensariam e de que você se machucasse. Eu estava com medo de que, se eu abrisse meu coração, você pudesse se machucar. Eu acenei com a cabeça profundamente. Eu entendi.
Ela sempre foi honesta e incapaz de esconder seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, porque ela sabia muito bem sobre machucar os outros ou ser machucada, ela estava tentando se proteger. Helena. Minha voz tremeu, mais baixa e suave do que o normal. Os sentimentos que eu escolhi não são algo que alguém possa suportar por mim. É algo que eu quero fazer. Seja como você for, eu quero aceitar esse coração. Com essas palavras, os olhos de Helena se arregalaram. Eu podia sentir que os cantos de seus olhos estavam úmidos. Ela não conseguia desviar o olhar do meu e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Como se sentisse minha mão tremer levemente, ela também juntou as mãos no colo e esfregou os dedos. Você realmente pensa assim? Ela perguntou com cuidado. Sim. Eu acenei com a cabeça silenciosamente. A ideia de suportar você não é algo que eu possa deixar para outra pessoa. Eu estou fazendo isso porque eu quero. Quando essas palavras terminaram, o ar na sala de estar mudou um pouco. O silêncio se aprofundou, mas calor e alívio preencheram o espaço. A mão de Helena roçou a minha, muito levemente. Mas apenas aquele breve contato transmitiu nossos corações um ao outro. Ela não retirou a mão por um momento. Me observou e pareceu recuperar o fôlego. Então, eu vou ser honesta também. Ela começou com cuidado. A razão pela qual eu te evitei é porque eu gosto de você. Eu gosto tanto de você. Mas estava com medo de não conseguir lidar com isso se nos aproximássemos demais. Por isso, me distanciei de propósito. Respirei fundo silenciosamente e dei um passo mais perto. Então, que tal dividirmos esse medo juntos agora? Lentamente, protegendo um ao outro. Um sorriso se espalhou pelos olhos de Helena. Era um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de conforto, alívio e um leve tremor. Ela segurou minha mão, e desta vez, ela a apertou levemente e não a soltou. Está tudo bem esta noite? Ela perguntou em voz baixa. Sim, está tudo bem. Se estivermos juntos, ficará tudo bem. Eu respondi, segurando sua mão com força. Naquela noite, conversamos sobre nossos corações por um longo tempo. Nossos medos, feridas, expectativas e pequenas alegrias. Mesmo nos momentos de silêncio, a presença um do outro era um consolo, e apenas o calor das pontas dos nossos dedos nos permitia entender um ao outro. Embora não tenhamos resolvido todos os nossos problemas em um dia, ao confirmar nossos corações e nos expressarmos honestamente, o muro entre nós começou a desmoronar lentamente. A conexão emocional era profunda, segura e, acima de tudo, natural. Naquela noite, eu percebi. O amor verdadeiro está bem em não ter pressa. É forte e significativo o suficiente apenas por respeitar os corações um do outro, suportar o tempo juntos e crescer. Helena e eu obtivemos total honestidade e compreensão através daquela noite. E agora estávamos prontos para avançar, cautelosa mas firmemente, sem esconder nossos sentimentos um pelo outro. Naquele dia, Helena e eu confirmamos honestamente nossos sentimentos um pelo outro. Mas só porque confirmamos, não significava que tudo se resolveria naturalmente. Nós dois éramos cautelosos. Sabíamos que as coisas não mudariam da noite para o dia. No entanto, houve uma mudança clara entre nós depois daquela noite. Alguns dias depois, visitei o apartamento de Helena novamente. Desta vez, apenas conversar foi o suficiente. Não era para testar ou confirmar um ao outro, mas o tempo que passamos juntos simplesmente tinha significado. Helena abriu a porta com um sorriso suave, e em sua expressão havia uma mistura de leve tensão e, ao mesmo tempo, conforto. No momento em que vi aquele olhar, senti um leve tremor em meu coração. Vamos apenas conversar hoje? Helena perguntou com cuidado. Eu acenei com a cabeça. Sim. Hoje, apenas sentir um ao outro é o suficiente. Sentados lado a lado no sofá da sala, Helena se aproximou um pouco mais de mim. Mesmo naquela pequena distância, parecia que podíamos sentir a respiração um do outro. A música calma e a luz do sol da manhã entrando pela cortina nos envolviam suavemente. Sob aquela luz, a mão de Helena naturalmente tocou a minha. Eu segurei sua mão levemente, e ela sorriu e olhou para mim. Eu estava com muita pressa,
Tentei resolver tudo de uma vez, disse Helena, colocando a mão sobre a minha. O calor era reconfortante, e naquele momento toda a tensão pareceu derreter. Eu também, respondi suavemente. Mas agora podemos ir no nosso próprio ritmo. Se estivermos juntos, será o suficiente. Ela baixou a cabeça e depois a levantou para me olhar. Vai ficar tudo bem mesmo? Eu sou mais velha e tenho muitas cicatrizes da vida. A voz de Helena sumiu e um traço de medo permaneceu em seus olhos. Segurei sua mão com força e disse suavemente: idade é apenas um número. Sua vida, suas experiências, seu coração e sua sinceridade são o que importam. Eu quero respeitar e aceitar tudo isso. Ao ouvir isso, Helena fechou os olhos por um momento. Depois inclinou a cabeça levemente e a apoiou em meu ombro. Posso me apoiar em você assim? Sua voz continha mais alívio e confiança do que o normal. Acariciei sua cabeça com cuidado. Claro, de agora em diante, podemos caminhar lentamente, protegendo um ao outro. Assim, silenciosa mas firmemente, sentimos um ao outro. O calor corporal sentido através das pontas dos dedos, o som da respiração próxima e a sensação de ombros e braços se tocando sutilmente. Era um momento em que podíamos nos entender plenamente, sem expressar em palavras. Naquele dia, conversamos por muito tempo. Nossos medos, expectativas e pequenas esperanças para o futuro. Helena se abriu honestamente sobre seus relacionamentos passados, feridas e solidão. Eu ouvi com atenção, simpatizando sinceramente com cada momento de sua história. Nessa empatia, nos aproximamos cada vez mais. O tempo passou, o sol se pôs e uma suave luz dourada do anoitecer envolveu a sala. Helena segurou minha mão com força e sorriu. Hoje foi tão bom, por poder falar com tanta segurança e honestidade. Balancei sua mão levemente e respondi: eu também. Estou tão feliz que agora podemos nos aproximar honestamente um do outro. Naquele momento, eu tive certeza no fundo do meu coração. Começaríamos devagar, mas estávamos prontos para nos entender, proteger e ficar juntos. Estava tudo bem em não ter pressa. Pelo contrário, esse processo de caminhar lentamente tornaria nosso relacionamento ainda mais forte. Naquela noite, Helena e eu nos sentamos juntos pela primeira vez, sorrimos silenciosamente e sentimos a presença um do outro enquanto segurávamos as mãos. Embora não tenhamos falado muito, tudo foi suficientemente transmitido. Em nossos olhares, pontas dos dedos, respirações e pequenos sorrisos, nossos corações já estavam suficientemente conectados. Assim, demos as boas-vindas a um novo começo. Prometemos avançar lentamente, respeitando a vida e os sentimentos um do outro, enquanto nos protegíamos. E eu sabia. O amor não é sobre grandes palavras ou momentos dramáticos, mas sobre o processo de respeitar os corações um do outro, suportar o tempo juntos e crescer. Naquela noite, Helena apoiou a cabeça levemente em meu ombro, e eu a envolvi em meus braços. Um sentimento silencioso, mas certo, de alívio e felicidade nos envolveu. O caminho para avançar, lenta mas firmemente, sem esconder nossos sentimentos um pelo outro, esse era o nosso novo começo. Se você gostou do vídeo, por favor, pressione o polegar para cima. Se você se inscrever e ativar as notificações, poderá receber mais audiolivros de romance de meia-idade imediatamente. Por favor, compartilhe seus sentimentos ou ideias para a próxima história nos comentários.